E aí, galera? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Bem, primeiro ano, coloquei na plataforma de vocês um PowerPoint de atividades. São 25 atividades em que nesse vídeo a gente vai estar respondendo, tá? O livro que tem na plataforma digital de vocês, que eu utilizo normalmente, né, até para a gente ter como guia. Claro que nem todas as respostas estão lá, mas esse aqui, ó, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, né, Vereda Digital, está no livro de vocês. Aonde está essa parte aí que a gente vai utilizar? No capítulo 13, Renascimento e as Reformas Religiosas, é onde a gente vai, né, começar a responder nossas perguntas. Bem, a primeira pergunta está falando sobre o que foi o humanismo, né, do século XVIII. Essa é a primeira pergunta que nós temos aqui. A resposta está lá na página 171, essa resposta é utilizada do livro. É uma corrente de pensamento que valorizava a ação, a liberdade, o espírito crítico, o talento, a capacidade humana de conduzir o próprio destino. Os humanistas buscavam uma linguagem universal entre os homens, recuperando modelos e formas de arte greco-romana. Essa já é a primeira resposta. Vamos continuar. Segunda pergunta está dizendo: cite as principais características do Renascimento. As principais características, né? A valorização do racionalismo, a mudança de eixo, saindo do teocentrismo, em que Deus era o centro de todas as coisas, que vinha do pensamento medieval, para essa nova corrente de pensamento em que o antropocentrismo era a ideia geral, que o antropo vem de homem, né? Centrismo, centro, o homem como a medida de todas as coisas, ou o homem como centro, né, dessa busca do conhecimento. Então, está aí a resposta, né, das principais características do Renascimento. No livro vai falar outros, né? Nesse livro na Biblioteca Digital, ele vai dar algumas características aqui: racionalismo, classicismo, o hedonismo, o antropocentrismo. Eu, na verdade, coloquei em dois aí os dois mais importantes. Vamos lá, para a terceira pergunta. Explique as diferenças entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Bem, geocentrismo era a teoria defendida pela Igreja, em que a Terra era o centro do universo. O heliocentrismo vai ser uma teoria defendida, criada por Nicolau Copérnico, que chega a falecer antes do conflito com a Igreja, em que ele diz que, na verdade, Hélio, o Sol é o centro do sistema solar, né? E o sistema solar, na verdade, é só mais um dos sistemas dentro de todo um universo muito mais amplo. Então vai entrar em conflito com o pensamento da Igreja, que defende o geocentrismo. Isso vai causar muitos transtornos para esses cientistas, mas isso é papo para a gente falar mais outro momento. Bem, essa é a número 3. A número 4 está perguntando o cientista que foi queimado na fogueira por se manter com suas descobertas e com convicções científicas. Giordano Bruno. Vai ter Galileu Galilei, que vai ser condenado, mas ele vai se retratar com a Igreja e vai escapar, né, da fogueira. Outros cientistas vão fazer a mesma coisa, mas o Giordano Bruno, ele vai manter suas convicções e vai ser queimado na fogueira. Então, a resposta rápida na 4. Na 5 está dizendo por que o termo renascimento. Renascimento porque, na verdade, não é o nascimento de uma nova ideia. Na verdade, é o ressurgimento, é a volta, aí sim, ao classicismo da arte greco-romana. Por isso, renascimento. É como se o homem estivesse voltando lá, né, ao greco-romano do mundo antigo, que foi tão condenado pelo período medieval da Igreja. Bem, 6. Que cidades foram pioneiras no movimento renascentista? Claro que isso aí, né, são as cidades italianas, né, as principais cidades italianas. E aí a gente vai ter, principalmente, né, as cidades em que Milão, né, Florença, Veneza, mas principalmente Milão e Florença, onde tinha as famílias poderosas, Médici em Florença
Em Milão tinha os Esforços, os Visconti, são os principais mecenas do renascimento cultural junto com a igreja. Eram famílias muito ricas de burgueses, de comerciantes que controlavam, né, todo esse poder. Bem, a número 7 está dizendo que fatores explicam o pioneirismo italiano no Renascimento. Lembrando que a Itália não era um país ainda, eram vários reinos, né, condados, educados, independentes. Essa Itália é pioneira por quê? Porque ela detém, né, o poder comercial do momento, porque eles controlam o comércio do mar Mediterrâneo com o Oriente. Eles têm um acordo com os muçulmanos e por isso eles controlam o mar Mediterrâneo e todas as mercadorias que vêm do Oriente para o restante do continente europeu. E com isso eles vão ter o grande enriquecimento dessas famílias poderosas do comércio e que controlam essas cidades. Então essas cidades elas vão estar mais urbanizadas e esse poderio econômico vai ser um diferencial, né, para o pioneirismo italiano. Quem tem, né, pode gastar, investir em luxo, em ostentação. Bem, a 8 tá. Por que para os humanistas a Idade Média deveria ser conhecida como Idade das Trevas? Aí a gente vem de novo para o livro de vocês, né? Tem até uma explicação aqui muito legal sobre isso, que está dizendo aqui. Por quê? Os humanistas viam o período medieval como uma Idade das Trevas, em que os sentidos haviam sido obscurecidos por uma fé cega. Eles não viam uma continuidade entre o saber produzido por eles e a cultura medieval. Eles diziam que era um atraso, porque a igreja controlava tudo, não permitia pensar fora da caixinha que a igreja dirigia, que a igreja comandava. Né? Vamos lá? Bem, número 9. Qual a diferença do antropocentrismo com o teocentrismo? O teocentrismo, que vem do período da Idade Medieval, ela diz que Deus é o centro de todas as coisas. Enquanto o antropocentrismo, ele vai valorizar o homem. Sempre lembrando que esses pensadores humanistas e renascentistas, muitos deles eram cristãos, eles não eram ateus. Eles só discordavam dessa dominação da igreja sobre a ciência e o campo das artes. Tá? Então, o antropo vai antropo, homem, centro, homem. O homem é a medida de todas as coisas. Então, essa é a grande diferença. Bem, um errinho aqui que eu botei, na verdade eu botei 11, mas seria 10. Né? Mas vamos lá. Explique o mecenas. Quem eram os mecenas? Eram os patrocinadores ou protetores desses artistas ou cientistas do período do Renascimento Cultural Europeu. Faziam muitas das vezes isso para ostentar, né, para demonstrar para as famílias rivais e também eternizar os seus nomes na história. Número 12. Cite os precursores da Reforma Protestante. Você tem dois aí, tem o John Wycliffe e o Jan Hus. E você tem os valdenses de Pedro Valdo, né, que seriam também um movimento precursor dessa Reforma Protestante. Número 13. Quais os principais fatores que serviram para o acontecimento da Reforma de fato acontecesse? Bem, primeiro fator é a insatisfação dos reis e príncipes com a intervenção da Igreja Católica em assuntos políticos. Até porque a Igreja Católica ela tinha territórios, tinha feudos, e ela intervia nesse poder político. Outra insatisfação também era dos burgueses, porque a Igreja Católica condenava o lucro e condenava a usura, né? Mantinha aquela questão do período medieval do preço justo. E essa dominação, ela, né, servia de muita satisfação desses homens mais poderosos. Então, isso vai servir para o acontecimento da reforma, porque você vai ter os príncipes e os reis insatisfeitos, e a outra classe extremamente insatisfeita também, os burgueses, que é uma classe que está ascendendo até a famosa nobreza togada. Bem, número 14. Quais os principais motivos de insatisfação dos reformadores com a Igreja Católica? Aí tem outros fatores a mais, né? Fora esses fatores políticos que a gente falou, tem o fato da prática da simonia, né? Que era a venda de cargos eclesiásticos, que vendia para essa nobreza. Não era pelo o valor espiritual que o cara chegava a ser bispo ou abade, mas pelo que ele detinha de dinheiro, de poder econômico e político. Também havia a questão da prostituição dos padres. Havia em alguns locais prostitutas que serviam só para os padres, né? O analfabetismo de alguns também padres que eram mais chegados aos mais pobres. Havia também a questão
da venda de indulgências, né, que era outra coisa que Martinho Lutero bateu bastante, que era a venda das indulgências, a questão do comércio das relíquias sagradas. Então havia vários questionamentos, né, desses reformadores contra a questão da Igreja Católica. Vamos lá? A número 15 está perguntando o que foram as indulgências. As indulgências eram cartas, documentos que você comprava por um valor e que você poderia, com esse documento, tirar a alma não só de uma pessoa viva sua, parente ou querido, mas até de uma pessoa morta, do purgatório. Né? A Igreja Católica se dizia ter esse direito e aí vendia isso, você poderia comprar a salvação de um parente seu vivo ou morto. 16. Explique a predestinação absoluta de João Calvino. Bem, segundo Calvino, essa doutrina calvinista, as pessoas elas já nasciam com o seu destino traçado. Alguns já nasciam com a salvação, né, escolhidas por Deus para serem prósperas e terem a salvação eterna, enquanto outras já nasciam, né, preparadas para a condenação eterna. Bem, vamos agora para 17. Como eram chamados calvinistas em outros países? O calvinismo vai crescer, né? Na Inglaterra eles vão ser conhecidos como puritanos. Na Escócia eles vão ser conhecidos como presbiterianos. Na França eles vão ser conhecidos como huguenotes. E na Holanda, nos Países Baixos, eles vão ser conhecidos como reformados. E, claro, na região de Calvino, que é a Suíça, eles são conhecidos como os calvinistas. 18. Como as ideias calvinistas foram logo encontrando espaço na Europa cristã. Isso aqui é muito legal porque no livro de vocês também tem uma boa resposta para isso, né? Que é a questão da valorização até desse, como a gente falou da predestinação, a valorização do lucro, né? Do sucesso. Tá aqui, ó. O que o calvinismo vai valorizar? Valorizar a disciplina, o trabalho e o acúmulo de riquezas. Calvino oferece aos setores burgueses uma justificativa religiosa sólida e bem elaborada para suas atividades. Ao contrário do que afirmava a doutrina católica, o lucro passaria a ser visto como sinônimo de salvação. A santificação do trabalho, da poupança e do lucro contribuiu para que a doutrina calvinista ganhasse adeptos pela Europa. Né? Ele vai dizer que quem poupa, né, não é uma vida desregrada, não, é uma vida de trabalho, mas uma vida disciplinada. Vamos lá, continuando. Cite os princípios da reforma protestante. Aí vai ser a crença em um único Deus, né? Eles, né, dizem que a salvação só está em Cristo, né? A salvação só está em Cristo. A leitura da Bíblia e a livre interpretação de qualquer servo de Deus, né? Coisa que a igreja detinha na mão do clero, não podia os leigos ter o espaço para a leitura da Bíblia, né? Outro dos princípios da reforma protestante é que não havia espaço para culto aos santos, somente a Cristo, somente a Deus, né? Essa ideia. E também a questão da língua, em que isso vai reforçar muito até a questão de Lutero na Alemanha, que os países fariam os cultos na língua do seu país e não mais no latim, né? Esses são dos principais. Vai ter os 5 solas, né? Os 5 solas que são a base da reforma protestante, que é Soli Deo Gloria, Soli Christus, né? Sola Escritura, somente a Escritura, Soli Fide, somente a fé, e Sola Gratia, somente a graça. São os 5 solas. Bem, a outra pergunta é o que foi o ato de supremacia de Henrique VIII? Bem, esse ato ele vai, né, romper, né, também está no livro aí bem claro o que é o ato de supremacia. Em 1564, proclama o rei Henrique VIII chefe supremo da Igreja Anglicana. Ele pode nomear os eclesiásticos e determinar os dogmas religiosos. Até hoje, né, o rei da Inglaterra ou a rainha da Inglaterra é o líder da igreja. Por mais que a igreja tenha um líder eclesiástico, mas o líder supremo é um monarca britânico. Então, esse ato de supremacia vai ser dado pelo parlamento. A outra pergunta é, qual igreja surgiu do rompimento de Henrique VIII? A igreja católica, isso é muito fácil. Igreja anglicana, né? 23. Qual o principal objetivo do Concílio de Trento? Claro que é combater, né, o avanço dos protestantes.
essa é a principal, mas vai ter outras características também, né? A principal é essa parte aí. E se posicionar diante dessas doutrinas protestantes, é enfrentamento, né? Se posicionar e conter esse avanço. Aí vem a outra pergunta sobre a reforma. Cite as principais decisões da Contra-Reforma Católica. Aí vai ter várias decisões. A primeira decisão é a reafirmação de alguns dogmas, como a transubstanciação, como o culto aos santos da Maria, a Virgem Maria, né? Vai ter, por exemplo, a infabilidade papal, a permanência, os 7 sacramentos, né? A igreja protestante só tem 2, a ceia e o batismo. A igreja católica tem 7 sacramentos. A hierarquia do clero, do papa, né, até o padre. E o celibato clerical vai ter a manutenção do celibato. Vai vir algumas reformas também com a construção de seminários para todos os padres terem mesmo, de fato, teologia e serem alfabetizados, né? A gente vai ter também a condenação, vai ser a retirada das indulgências. Então, essa reforma ela vai tomar certos posicionamentos. Vai voltar ao Tribunal de Santo Ofício, que existia na Idade Média, conhecido como Santa Inquisição. Vai ser de novo afirmado o index, que existe até hoje, que seria uma relação de livros proibidos aos católicos fazerem a leitura, e naquela época eram queimados mesmo em fogueira quando encontrados esses livros, né? E a gente vai ter também, deixa eu ver aqui, para a gente não esquecer. Importantíssimo, porque até vai responder outra pergunta. A criação da Companhia de Jesus, que são os jesuítas. Que esse é um grupo, uma nova ordem da igreja, né, que vai, através do ensino, combater e levar esse ensino do catolicismo até, muito vai a ver com o nosso continente, a América. A pergunta final é até essa. Quem foram os jesuítas? Os jesuítas é um movimento católico, uma ordem, conhecida como Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. Eles são conhecidos como soldados de Cristo pela grande disciplina que eles têm. E esse grupo ele vai ser muito importante, por exemplo, na história do Brasil colônia, em que eles vão vir aqui, vão catequizar os índios, vão manter a fé cristã para os colonos que chegam aqui no Brasil, né? Os jesuítas eles vão ser muito importantes na história da América, nessa construção principalmente da educação, que a primeira educação, não só do Brasil, mas de alguns países, é a educação jesuíta, né? Eles vão ser conhecidos como soldados de Cristo, os jesuítas, porque eles tinham uma disciplina muito rígida e é uma ordem que vai ter muita importância nessa Contra-Reforma Católica. Bem, galera, é isso aí que a gente vai estudar, tá? Basicamente, qualquer dúvida lá, se você viu as atividades, deu uma olhada no livro digital, viu os vídeos, tiver mais alguma dúvida no fórum, vamos resolver. Um abraço, até a próxima.